Olá! Hoje a gente vai fundo para entender a arquitetura de defesa que protege toda a gigantesca infraestrutura digital do governo brasileiro. Vamos desvendar como é que o país está se organizando nesse verdadeiro campo de batalha cibernético. A pergunta que está no centro de tudo isso é bem direta, né? Os dados de milhões de pessoas que o governo gerencia estão realmente seguros? É uma questão fundamental em um mundo hiperconectado e a resposta, como a gente vai ver, é complexa e exige uma estratégia com várias e várias camadas. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, essa citação, que vem da própria documentação oficial do governo, coloca tudo em perspectiva. Cada nova tecnologia que surge, ela também abre novas portas para ameaças. Isso transforma a defesa digital numa corrida que simplesmente não tem linha de chegada. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos entender o que é essa ameaça digital que o Brasil enfrenta. Depois, vamos conhecer o plano de defesa principal, o PPSI, e quem são os socorristas digitais, as chamadas ETIR. Aí a gente vai ver como tudo isso é orquestrado pelo CISC e pelo CTIR. E para fechar, vamos falar da peça mais importante de todo esse quebra-cabeça, a prevenção. Ok, vamos começar entendendo a dimensão do problema. A ameaça digital não é uma coisa que pode acontecer. Ela é uma constante. É real, é persistente e está sempre se adaptando. É só a gente parar para pensar na quantidade de informação que o governo tem em mãos. Dados de todos os cidadãos, informações estratégicas, segredos de Estado. Hoje está tudo digitalizado. E esse verdadeiro tesouro de dados transforma cada órgão do governo num alvo extremamente valioso, seja para o cibercrime comum ou até para outros países. Bom, diante de uma ameaça desse tamanho não dá só para reagir, né? É preciso ter uma estratégia muito sólida. E é exatamente aqui que entra o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, ou, para facilitar, o PPSI. O PPSI não é só uma regra ou uma lei jogada no papel. Pensa nele como uma doutrina de defesa que nunca para. É o grande plano mestre que dita as regras do jogo, sabe? Ele organiza todas as ações e processos para criar um escudo digital forte e padronizado em toda a administração pública federal. E aqui está o ponto principal para entender a filosofia por trás do PPSI. Se a gente olhar os objetivos, fica claro que não se trata apenas de tecnologia. O mais importante é elevar o nível de preparação, garantir que o sistema consiga aguentar um ataque e se recuperar rápido, e talvez o mais fundamental de tudo, construir uma relação de confiança com a população, mostrando que as informações delas são valiosas e estão sendo protegidas. Ok, a estratégia está definida. Mas quem são os combatentes que estão lá na linha de frente dessa batalha? Vamos conhecer as ETIRs. Então, cada órgão do governo federal é obrigado, por lei, a ter a sua própria ETIR. A gente pode pensar neles como os bombeiros digitais de cada prédio ou a guarnição local de um forte. São os especialistas que estão dentro de cada instituição prontos para agir no primeiro sinal de fumaça, na primeira suspeita de um incidente. Então, na prática, quando um sistema é atacado ou algum dado vaza, é a ETIR daquele órgão específico que entra em ação. Eles são a resposta imediata, os primeiros a chegar e são responsáveis por conter o dano e investigar o que aconteceu. O papel deles é absolutamente vital para evitar que um probleminha vire uma crise de nível nacional. Mas olha, essas equipes locais não agem sozinhas no escuro. Uma defesa cibernética de um país inteiro precisa de uma coordenação central. E é aqui que a estrutura fica bem interessante, com a entrada do cisc.gov.br e do CTI.gov. Pensa no cisc.gov.br como se fosse o capitão do time. Ele garante que as diferentes ETIRs, que são jogadores em campo, estejam alinhadas, conversando entre si e usando as mesmas táticas. E mais do que isso, ele oferece um cardápio de serviços de segurança para fortalecer a defesa de todos os órgãos que fazem parte do CISP, que é o grande ecossistema de tecnologia do governo. E se o CISC é o capitão do time, o CETIR-Gov é o centro de comando estratégico, o general. A responsabilidade dele é com toda a administração pública federal. Ele tem a visão do campo de batalha inteiro, integrando e coordenando as ações em larga escala e garantindo uma resposta unificada para aqueles incidentes mais graves que afetam vários órgãos ao mesmo tempo. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O CISC.gov.br tem um foco operacional, ali no dia a dia, dando apoio direto para um grupo de órgãos. Já o CTIR.gov tem um escopo nacional. A função dele é a coordenação estratégica. Um cuida da tática no campo de batalha, o outro da estratégia geral da guerra. Essa divisão é crucial para ter agilidade lá na ponta e, ao mesmo tempo, coesão no nível do país todo.
Agora, vamos entrar no aspecto que talvez seja a maior virada de chave na cibersegurança hoje em dia. A melhor defesa não é só saber reagir bem, mas sim se antecipar ao problema. É aqui que entra o portfólio de serviços preventivos do ciscgov.br, que busca fortalecer as defesas antes mesmo que o ataque aconteça. O primeiro serviço é a inteligência de ameaças. E isso é muito mais do que ter um bom antivírus. Significa monitorar o que está rolando na Dark Web, entender como os grupos de hackers agem e usar essa informação toda para prever e bloquear ataques. É como ter um serviço de espionagem focado nos adversários digitais. Em seguida, vem a análise de vulnerabilidades. Aqui, a equipe do CISC age como se fossem hackers do bem. Eles fazem testes de invasão controlados para achar as brechas na segurança dos sistemas. A ideia é simples e muito poderosa: encontrar e consertar as janelas abertas antes que os ladrões as encontrem. Também tem o monitoramento de rede contínuo. Pensa nisso como uma torre de vigia digital, que fica de olho 24 horas por dia no fluxo de dados que entra e sai das redes do governo. Qualquer padrão suspeito ou atividade estranha, por exemplo, um monte de dados sendo enviado para um servidor desconhecido. Isso dispara um alarme imediato para a ETIR responsável. E por último, o que talvez seja o que mais fortalece todo o sistema: a colaboração. Quando a ETIR de um ministério identifica uma nova forma de ataque, essa informação não fica guardada só para ela. O CISC ajuda a espalhar esse conhecimento para todas as outras equipes. Desse jeito, a descoberta de um time protege todo mundo. É inteligência coletiva funcionando na prática. E tudo isso nos leva à grande conclusão estratégica. A filosofia por trás de toda essa estrutura complexa, cheia de siglas e camadas, pode ser resumida em uma única e poderosa ideia: prevenção. Aqui a gente tem o resumo da ópera. O objetivo final não é só ter a melhor resposta para um ataque, mas sim, idealmente, evitar que ele sequer aconteça. Da inteligência para antecipar movimentos, aos testes para encontrar fraquezas e ao monitoramento constante, cada passo foi pensado para construir um governo digital não apenas protegido, mas de verdade resiliente. E a gente termina com uma reflexão para levar para casa. A estratégia que vimos hoje é forte para os desafios atuais, mas o cenário digital muda todo dia. A questão que fica no ar é: como é que essa arquitetura de defesa, com PPCI, ETIRs, CISC e CETIR, vai precisar se adaptar para enfrentar as ameaças que a gente ainda nem consegue imaginar? A única certeza é que a vigilância não pode parar nunca.